Fala pessoal! Como é que vocês estão depois desse pequeno problema técnico com o fio do fone? Estamos aqui. Karim, minha convidada, chegou. Momô, amor da minha vida, te amo, tá aqui. Tá com o João, mas vai tentar olhar. Mas estamos juntos. Francine, minha parceira de roda típica. Como é que você está, minha amiga? Que saudade que eu tô de lhe ver pessoalmente, dar um abraço, né? Mas a gente tá fazendo nossas lives todas as segundas-feiras para não deixar a Típica esfriar, tá? Lucas Falcão, meu amigo, tamo junto. João Vitor também, bem-vindo. Deixa eu só pegar aqui, vou mandar aviãozinho pra geral aqui. Vou mandar aviãozinho pra geral. Então vamos mandar. Tô mandando aviãozinho. Se você tá chegando, eu ainda não te vi, tá? Porque na minha tela só aparece a parte de compartilhamento. Então, vamos lá. Mandando muitos compartilhamentos para todo mundo aqui. Deixa eu ver que ainda tem... Ó, rapaz, hoje tem muita gente para mandar, hein? Vou seguir mandando para todo mundo. Cadê? Pessoal, não tô vendo ninguém. Se tem alguém falando, daqui a pouco eu vejo. Estou aqui compartilhando a nossa querida live, mandando um aviãozinho para todo mundo. E você, se estiver aí vendo, manda aviãozinho também para todo mundo, para que mais gente possa estar na nossa live, tá certo? Gigi, um abraço. Que bom que você está aqui. Grande jornalista. Professora Diana, minha companheira de batalha. Todos os dias nossos alunos. Marcele, minha amiga, bem-vinda. Né? Tem Marcele, minha esposa, e a Marcele Souza, minha amiga também. Uma pessoa maravilhosa. O único defeito dela é torcer pro time de futebol errado. Mas não é o assunto aqui hoje, tá? Não vamos falar disso aqui. Deixa eu ver. Pessoal, o tema da live tá fixado para vocês. Deixa eu colocar aqui. Porque ele não tá aparecendo para mim, tá? Se tiver, por favor, responde sim aí nos comentários. Tá? Constelação e direito. Tá não, não é? Vou colocar agora sistêmico. Obrigado, Fran. Obrigado, Marcele. Coloquei. E agora fixei o conteúdo. Pronto, obrigado, Marcele, Fran, Gigi. Bom, 6 pessoas já. Eu vou só pegar uma colinha aqui para me ajudar. Deixa eu pegar a colinha aqui. Vamos voltar. Pronto. Certo. Pronto. Vou convidar a Carinha aqui. Deixa eu chamá-la. Ela que já está aqui desde o começo. Pronto. Bruno, meu amigo. Que prazer te ver, hein? Carinha, Olá! bem-vinda! Olá, tudo bom? Que bom lhe ver por aqui. Também, não é? Faz tempo que a gente não se vê, né? Essa pandemia aí, tá? Deixou todo mundo afastado.
Foi, mas tá passando, tá passando. Daqui a pouco a gente Com já tá certeza. todo mundo no meio da O rua de que, o novo. que que a gente não aprendeu Se... nesse período aí? Foi Ô, muito rapaz, aprendizado, né? muito, Né? muito. E ainda bem que a gente conhece constelação e vivenciou já constelações, porque isso ajuda muito nesse período, né? Com certeza. Com certeza. Ajudou, Né? ajudou bastante. Com certeza. Seguinte, antes de começar com a live fazendo as perguntas, eu queria fazer aqui um registro. Essa semana, infelizmente, faleceu Luli Pimenta, uma grande terapeuta. Ela trabalhava com PNL e ela é minha avó na PNL. Então, ela ensinou o professor Fábio Gomes, o professor do pensamento, e ele me ensinou, me ensina. Então, eu só estou aqui falando de constelação, né, hereditariedade. Eu só estou aqui porque um dia, há não sei quantos anos atrás, a Luli conheceu o Fábio, tratou o Fábio, foi amiga, professora, e ele pôde fazer isso por mim. Então, o que eu posso fazer para honrar a existência dela na Terra, além de honrar, é seguir fazendo o exemplo que ela deu para os outros. Então, Luli, máximo respeito e reverência a você. Você vai deixar muita saudade. Eu não tive o prazer de conhecer, mas meus sentimentos, viu? Mas vamos seguindo, porque Vamos lá. numa live de constelação, eu tinha que deixar registrado, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que honrar quem veio antes, né? É. Então, Karim, Diga. começa a se apresentar, porque assim, o seu currículo eu tive muita dificuldade para fazer, porque ele é imenso, tá? Eu Então, sou, eu sou Karen Maria, filha é, de Iva e de Wilson. Esta sou eu, né? Mãe de Anthony Felipe. Mas no currículo, eu tenho alguns títulos aí, mas me conhecem como advogada, professora e também sou facilitadora da constelação familiar, né? Além de é, mediadora também. Né? advogada, Alguns outros currículos, mas o que importa é o caminho, não só, né, o que a gente se transforma neste caminho. Né? Título não é o essencial. eu, Tô vendo que Fabiano está aqui também, meu amor. Tá por aqui. bem-vindo, Fabiano. E o que importa é que eu estou bem demais de amiga, né? Tô vendo? Pois é. E Uhum. aí, a constelação, para mim, é bem interessante quando você fala de como que você conheceu, né, lá por meio da PNL, né, você está me trazendo essa questão. A gente se conheceu no curso de constelação estrutural, né, foi um curso muito rico, e foi uma experiência fantástica, porque eu tinha a visão da constelação familiar, né, baseado nos pensamentos de Bert Hellinger, e conhecer aquela nova abordagem que Guilherme trouxe para a gente, né, foi uma experiência muito rica, né, para a nossa vivência em si, né. Então, assim, eu sou formada como advogada, tradicionalmente tenho aquele pensamento muito formalizado, né, muito certinho e dentro da normalidade da lei. E a constelação é um caminho totalmente diferente, né? O que me apareceu aí na vida quando eu estudava mediação. Né? Eu estudava mediação, métodos consensuais de solução de conflitos, e diante de uma notícia que eu vi na internet, que Sam Storch, que é o juiz que iniciou esse movimento dentro do Poder Judiciário, a notícia era, conseguiu 100% de acordo. Eu falei, poxa vida, preciso conhecer esse trem aí, né? Como é que eu vou utilizar isso para solucionar os conflitos, que é o que a gente trabalha. Eu falo que tanto psicólogo, terapeuta e advogado, a nossa matéria-prima é o conflito. Então, para eu tratar o conflito, eu não preciso só conhecer a lei. Eu preciso também entender a dinâmica do conflito para poder trazer aí, né, uma forma de olhar para a solução. Né? A lei faz parte, né? Mas não, às vezes o que está escrito num processo não é uma questão jurídica somente, né? A gente está falando de pessoas, com sentimentos, com emoções, né? Com histórias. E o processo é só um pedacinho daquela história. Né? Né? Que às vezes o reconhecimento, às vezes é muito mais importante do que a própria briga ou o valor em questão de reparação, porque o dinheiro é uma forma de reparar o dano, né? Então, Exatamente.
às vezes um reconhecimento para a pessoa que está envolvida naquele momento, aquela questão, vale mais do que o próprio dinheiro, né? Com Interessante. certeza, com certeza, né? É o se sentir pertencido, é o se sentir visto, né? Tem Então, muito me mais valor. diga uma coisa. Como é que por que você virou advogada? É uma história bem longa, não daria em uma hora, mas eu vou resumir. Eu primeiro fui ser mãe, né? Eu comecei o direito em 98. Eu já era mãe de 2 filhos, né? Meus filhos já tinham 5 e 7 anos. E eu senti uma necessidade de fazer algo, mas nada assim muito concreto. Ou era psicologia ou era direito. Eram essas duas possibilidades que eu tinha na minha vida naquele momento de vida. Tinha que ter gente, né? Hã? Tinha que ter gente, né? Tinha que ter gente, é. E aí a minha opção pelo leque naquela época muito racional, eu falei, não, qual o leque que me dá se eu fizer direito? Ah, direito eu vou ter 1000 possibilidades. É o curso que mais leque tem, né, para me dar. E foi com esse espírito que eu entrei na advocacia, né, no direito. E trabalhei em presídio de segurança máxima, trabalhei com conciliação, isso enquanto estudante. Aí depois que eu me formei, eu fui assessora jurídica do município. E depois de quase 10 anos como servidora pública, no lugar que eu morava, no interior de São Paulo, Analândia, que eu tenho um carinho enorme, aprendi muita coisa lá. Eu resolvi vir para Maceió. Né? Então, o direito entrou na minha vida assim como opção para fazer algo que tem um leque de opções. Mas eu nunca tinha assim traçado um objetivo. Eu serei advogada e tal. Fui concurseira durante alguns anos, mas aí hoje realmente eu advogo na área de família. E é interessante que na época que eu estudava, eu não queria advogar no direito de família. E hoje eu estou no direito de família. Né? É uma Então, assim, referência no direito de família. e eu gosto muito, muito mesmo. Né? É a área que me dá assim, uma alegria imensa de trabalhar, porque hoje eu olho não mais para um processo só, eu olho para as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Né? Então isso me traz uma alegria muito grande. Né? E como começou? Ítala, minha amiga, muito bem-vinda. Macioneide, Diego, meu primo. A minha mãe está aqui também, ó, Crebes Eita, quem é? Montenegro. Oh, Crebes bem-vinda, Montenegro. bem-vinda. Ela não é Ó, muito de então, entrar em live, não. mas da Obrigada, filhota, mãe. né? Gratidão. Ó, então fala o seguinte, e a mediação? Como foi Então, que você ouviu falar, na né, verdade, nessa questão de resolução de conflitos de maneira amigável? então, desde da graduação, que eu não consegui entender muito a lógica do direito. Do direito que eu digo assim, na questão da atuação do advogado. Por quê? Porque nossos professores sempre falaram assim, advogado bom é advogado que ganha. Mas veja, em um processo eu tenho advogado dos dois lados. Então, ou seja, um vai ser perdedor, porque a gente está diante de uma dinâmica de ganha-perde, né? E aquilo me chocava, porque assim, então quer dizer que se eu perder a causa por algum motivo, não por um descuido meu, uma incapacidade técnica, uma imperfeição de alguma coisa, mas porque não era de direito para aquela pessoa, né? Como é que eu posso ser considerada não uma boa advogada, sendo que eu atuei de forma adequada? Porque a minha profissão é de meio, né, de fim. Então, assim, essa questão já me chocava. Eu falava, mas não encaixa, né, na minha cabeça. Mas, tradicionalmente, você tem que vestir o terninho do litígio e tem que entrar para o processo judicial. Só que desde a época da graduação eu também já era conciliadora, né? Eu fui voluntária do Tribunal de Justiça de São Paulo no Juizado Especial, então eu já fazia atuação como conciliadora. Então, desde sempre, eu tinha esse movimento de entrar em contato com a outra parte, tentar negociar, mas sempre foi muito difícil por causa desse terninho da litigância que a gente tem, né? Enquanto advogados, porque nós não fomos treinados para conversar. Nós fomos treinados para peticionar, né? Mas com o decorrer do tempo eu fui estudando, né, cada vez mais do direito de família e, paralelamente, a necessidade de encontrar um caminho para negociar.
E aí eu fui conhecendo as técnicas de solução de conflitos. Na época nem se falava ainda de mediação da forma que a gente fala hoje, né? Que já tem uma lei, tem 5 anos aí que a lei está aí. Mas uma lei por si só não muda comportamento de ninguém, a gente sabe. Então é assim, é paulatino mesmo, é devagarzinho. E hoje, né, em plena pandemia, a gente está escutando, pelo menos eu estou escutando muito, porque cada um tem a sua bolha, né, da internet. Eu estou escutando muito falar sobre mediação, falar sobre negociação, falar sobre possibilidade de solução de conflitos fora o processo judicial. O processo judicial permanece sendo importante, né? Em algumas situações, só por lá mesmo que a gente vai conseguir uma tutela eficaz. Mas, a depender do caso, esses outros métodos de solução de conflitos ajudam, né? Só que a mediação, as pessoas veem a mediação como algo simples, sabe? Mas eu preciso de uma capacitação muito grande, não só do mediador, que vai estar lá ajudando as pessoas a facilitar o diálogo, mas também dos advogados que acompanham essas partes. Para mim, a mediação começa quando o cliente senta na minha mesa, porque eu preciso apresentar para ele o que é mediação, porque a população não tem conhecimento, né? Então, a mediação entrou na minha vida assim, com esses estudos sobre o processo civil, e dentro desse estudo do processo civil veio essa necessidade de conhecer métodos de solução de conflitos. Então, eu conheci mediação, conheci conciliação, conheci práticas colaborativas, também sou formada em práticas colaborativas. Então, assim, e aí nesse caminhar, né, eu fui descobrindo todas essas possibilidades de trazer para o cliente, né, essas outras visões, além dessa visão do processo civil, né, que é muito importante a gente perceber que o processo, ele traz ali a vida das pessoas. Sim. E normalmente as pessoas olham para o processo como números. E nós não somos só números, né? A gente já é número de RG, de CPF, né? A gente precisa ser gente, né? Tem que olhar para aquela pessoa, para a história daquela pessoa. Né? Então, eu já tinha esse olhar diferente antes já. Desde a época que eu comecei a estudar em 98, né? Eu sou formada, se eu comparar a minha idade com os meus colegas, eu sou formada junto com eles, e eles são mais novos que eu, né? Porque a grande maioria hoje, porque na academia, né, os meus amigos, meus colegas professores, todos eles são mais novos que eu. Mas a gente começou tudo na mesma época, né? Porque eu fui ser mamãe primeiro, né? Fui dedicada 24 horas a ser mãe, né? Que também é muito importante, né? Muito. Foi uma opção mesmo, né? Eu tive a opção e tive a oportunidade, né? Porque não basta ter opção, você precisa ter oportunidade para poder estar em casa, né? Então eu tive essa possibilidade de estar com os filhos, né? Hoje em dia nem todas as mulheres têm essa possibilidade. Né? Ó, a Amanda Goulart entrou na live. Amo. Também gosto muito da Amanda. Elaine mandou coraçõezinhos e palminhas. Sim, Elaine também. Muito querida. Com certeza para você. Com certeza. São duas amigas lindas. Que a constelação familiar me apresentou, a mediação me apresentou. A Amanda faz parte da comissão também de Direito Sistêmico. É mesmo? A Amanda faz. Legal. A Amanda eu conheço desde pequenininha, mas isso é a história de outros carnavais. Essa parte eu não conheço da Amanda. Eu conheço. É uma graça ela. Mas, ó, André Martins, meu amigo, também entrou. Olá, grande André. Corretor. Se precisa de imóveis na parte da Serraria, Antares, pode falar com o André. Muito Mas, bem. ó, sim, se vazar algum barulhinho de choro ou batida na porta, coisa mais linda. Eu fecho a porta para fazer a live e ele fica doidinho para entrar. Vixe, aí, tá certo, quer participar também, né? Se vazar é só saudade do papai, tá certo? Tudo certo, sem problema, faz parte. Seguinte, eu queria que você me dissesse como é que começou esse movimento que ficou chamado do direito sistêmico no Brasil e aqui em Alagoas. Vou falar o que eu sei, né?
porque a gente sabe que esse movimento, para muitos, é muito recente, mas a gente sabe que já há muitos anos que o movimento da constelação familiar entrou no Brasil, que foi pela Mimanza, né, pela constelação familiar, e depois a gente tem as outras vertentes da constelação, que foi que a gente se conheceu, né, que foi a constelação estrutural. Mas no direito, Sami Stosch, ele que começou a trazer, que ele é juiz, né, no interior da Bahia, e ele começou a trazer aplicar as leis sistêmicas, né, que é o pertencimento, o equilíbrio e o dar e o tomar, não, a hierarquia. E ele começou a aplicar isso nas audiências, mas aplicava assim, sem dizer que era constelação, né? Ele fazia alguns movimentos do tipo perguntas sistêmicas, né? E aí ele começou a começar a ter coragem para poder ampliar, aí fez uma reunião, né? Chamou a população, aquelas pessoas que estavam envolvidas em alguns processos. Então começou no Brasil por meio de Sami Stosch. E ele que cunhou esse nome, né, que deu esse nome de direito sistêmico. Muitas pessoas pensam que o direito sistêmico é um novo ramo do direito. Não, não é um novo ramo. O direito permanece idêntico do jeito que era. Apenas a gente tem um olhar diferente para as relações, né? Porque a gente olha para aquela pessoa que está ali envolvida. E é bem interessante que a gente não olha mais só para a pessoa, né? A gente olha para a pessoa e para os que estão por trás dessa pessoa, né? E estudando esse conjunto de métodos consensuais, como comunicação não violenta, né? A PNL eu leio pouco, mas eu já li um pouquinho. Mediação. Se você olhar essas abordagens, todas elas são sistêmicas, né? Todas Sim. elas vão olhar um conjunto, né? Um pensamento sistêmico. Então você percebe que a constelação familiar ela veio junto com todo esse movimento, né? Mas a forma que Bert Hellinger ele estruturou a constelação familiar é que foi trazida para dentro do Poder Judiciário por meio dessa aplicação de Sami Stosch. Aqui em Alagoas, eu tenho notícia que o primeiro juiz, segundo o site do TJ de Alagoas, né, o primeiro juiz a aplicar a constelação familiar, baseado, né, no pensamento de Hellinger, foi o Yuri, né, que ele é um juiz do interior daqui de... Esqueci o nome da cidade que ele atuava na época, não sei se ele está na mesma comarca, mas foi ele que começou e até hoje ele aplica. Mas além dele, a gente tem o Dr. Cláudio Lopes, né, que também faz a constelação Nosso familiar. Amigo. Tem também a Juliana Batistella, que é outra juíza que também aplica, isso dentro do TJ estadual. Se a gente olhar para o TRT, a gente vai ter as juízes no TRT, que é no Tribunal Regional do Trabalho, que também aplicam a constelação familiar lá. Então a gente já está vendo esse movimento, né? Eu só não tenho conhecimento na Justiça Federal, mas no Tribunal Estadual e no TRT a gente já está tendo constelações familiares, mas no pensamento sistêmico, numa postura sistêmica. E alguns encontros para realmente fazer constelação familiar. Porque uma coisa é o direito sistêmico, outra coisa é a constelação familiar, né? As pessoas tendem a achar que tudo é a mesma coisa. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque eu, Karen, sou conhecida como advogada, é uma das minhas profissões, né? Quando eu sou advogada, eu não sou professora, e não sou mediadora, e não sou consteladora. Quando eu sou professora, é minha segunda, né, atividade, ou a primeira, que eu gosto tanto das duas. Sou suspeito para falar. Pois é, né? Eu ser professor, eu acho que eu nunca estou professora, eu sempre sou professora, né? Eu acho que eu estou advogada, mas acho que professora está em mim. Todo o tempo eu estou tentando, sem querer, a gente está atuando como professor, né? Algo que é mais forte. E aí, assim, eu também não sou advogada quando eu sou professora, também não sou mediadora, mais ou menos, e não sou consteladora. Então, assim, a gente precisa saber onde é que eu estou, qual é o meu lugar naquele momento que eu estou diante da pessoa. Então, falar de direito sistêmico é falar da minha postura diante daquilo que vem
para a gente poder olhar esse conflito que a gente vai olhar e como que a gente vai conduzir esse conflito para tentar encontrar a solução. Estou vendo a Edna aqui, essa menina também é maravilhosa, é minha aluna, adoro de paixão também, né? Tem grandes alunos amigos, né? Graças a Deus, e ela é uma delas. Né? Então, quando a gente olha para o direito sistêmico hoje no Poder Judiciário, aqui em Alagoas a gente tem alguns projetos que estão parados em razão da pandemia, né? Mas a gente tem alguns projetos aí que traz a possibilidade, melhor dizendo, da aplicabilidade desse pensamento sistêmico, né? Como possibilidade de solução de conflito. Inclusive, eu fiz o meu... O Cláudio tem um, não é? Tem que a gente também faz parte, né? Eu faço parte também, que é a gente até fez uma vez um encontro. Não, no dia que você foi, eu não fui. Não pude ir. Eu marquei de ir, não pude ir. Pois é. E aí a gente tem o projeto Eu Vejo Você, que é do Claudinho, que ele começou também trazendo essa possibilidade da gente trazer esse conhecimento para as pessoas, né, esse olhar da constelação familiar. E ele já fez também algumas constelações junto, né, acompanhado de alguns terapeutas para algumas partes do processo também. Então a gente tem essa aplicabilidade hoje aqui no Poder Judiciário. Né? Está suspenso agora. Diga. Às vezes eu tô olhando aquele lado, é porque é para acompanhar a minha colinha aqui, porque... Fique à vontade, meu amigo. Eu tinha separado uma cola aqui, mas não deu certo. Tava boinha até ligar a live. Quando eu liguei a live que eu fui olhar, parou de funcionar. Tá bom, tudo então certo, tá tudo certo. Eu salvei outra aqui para não correr o risco, né? Tá, de quando a gente tá na sala de casa batendo um papo, não é verdade? Sim, Cristiano. Seguinte, como veio a vontade de ser consteladora? Então, é muito engraçado isso, porque quando eu vi essa reportagem, né, dizendo que tinha dado 100% de solução de conflitos e tal, eu falei, poxa vida, eu vou aprender essa técnica. Vou lá. Desculpa, essa minha canequinha, são plantas, tá? Que massa, gostei. Nada que ainda seja ilícito, tá? É só um cacto. Eu não tinha nem visto. Porque eu vi aqui, aí ficou só isso daqui, eu digo, se alguém pegar de relance, né? Não é não. É só, a maldade está em quem ouve, não em quem fala. Né? A Priscila está aqui também. Então, veja só. Quando eu vi essa reportagem, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou lá. Do mesmo jeito que eu aprendi mediação, do mesmo jeito que eu aprendi conciliação, vou lá aprender esse negócio aí, né? Vou fazer um curso, um workshop, e vou sair, aprender, né, a atuar nessa questão. E eu, com um pensamento muito dual, né, muito formalista, que eu sou, porque fui formada assim, e muito cética. E aí fui lá para um workshop de Sami, que as coincidências da vida, né? Foi no mesmo ano que eu li essa reportagem, no mesmo ano ele veio, questão de um mês ele estava aqui em Maceió. E eu vou lá aprender. E na hora que eu cheguei ali, que ele explicou, que não me disse nada, né? Vamos ser sinceros, a primeira vez que, pelo menos para mim foi assim, né? A primeira vez que eu escutei, falei, rapaz, não entendi nada que ele está querendo dizer, ordens do amor, né, pertencimento, hierarquia e tal, muito assim, né, muito, poxa, eu vim aqui para aprender um negócio para solucionar conflito, eu não vim aqui para uma terapia, foi o primeiro pensamento que eu tive, né, porque eu não sabia o que era, eu fui sem saber o que era, eu não li nada a respeito, eu só li essa reportagem dele, e aí começaram as dinâmicas, e eu olhava para aquilo e falava, não estou entendendo. E eu falei, eu vou me colocar lá naquela posição ali para poder entender, né, como representante. Esse negócio que esse povo está dizendo que está sentindo é conversa. Teatro, né? É um teatro. Ele pagou alguém. E aí esses dias eu escutei uma frase, é um teatro da verdade. Né? Então, assim, aí eu falei, eu vou lá sentir esse negócio aí. Porque eu não vou sentir nada, né? Porque pensando aqui, mas não é que eu senti mesmo. E aí eu fui para casa e eu falei assim, rapaz, o que é isso?
né? Fui toda mexida, assim, à noite foi, né, muitos pensamentos. E no dia seguinte, a mesma coisa, né? Foram 2 dias de workshop. No dia seguinte, eu resolvi fazer a minha primeira constelação. Né? Eu estava em prantos naquele dia, né? De um fato que da minha vida, que hoje eu não quero falar, mas um dia pode ser que eu fale. E aí, eu sei que eu chorava e Sami me fazia perguntas que eu dizia, não, isso não existe. Nunca existiu, né? Coisa que eu não tinha conhecimento. E quando eu fui para casa, passou uns 2, 3 dias ainda muito mexida e perguntei para minha mãe algumas questões, né? Que ele perguntou para mim. A mamãe, não é que é verdade? Nossa, eu não lembrava disso, eu não lembrava daquilo. Eu falei, como assim que um juiz pode saber algo a respeito de uma dinâmica da minha vida? Então, isso foi me chamando a atenção. Só que ainda, para mim, era algo surreal. Eu não conseguia enquadrar na minha cabeça como que aquilo que, para mim, foi visto como algo terapêutico poderia ser voltado para o direito. No meu primeiro momento foi de dúvida, de questionamentos, e isso me levou para o mestrado. Né? Porque no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado interdisciplinar, que daí eu agreguei a constelação com o direito. Oi. Se todo mundo que tiver dúvida entrar no mestrado. Tava bom, não tava? Oh. Mas foi assim que eu comecei o mestrado, foi justamente nesse questionamento. E foi muito difícil também, porque ninguém entendia. Isso foi em 2000 e eu entrei no mestrado em 2017. Naquela época, pouco se falava a respeito, né? E aí, assim, até para convencer o meu orientador de manter o projeto que eu queria, foi difícil, né? Trazer material foi difícil. Então, assim, mas tudo isso, ao mesmo tempo, foi me dando mais incentivo para que eu pudesse estudar. E eu trabalhei justamente nessa vertente. Como que o direito enxergaria a constelação familiar? Eu não enxergo a constelação familiar e não foi falando sobre direito sistêmico, foi falando sobre constelação familiar mesmo, né? Eu não vejo como uma mediação, eu vejo como uma possibilidade de ser feita a constelação para que no futuro, se houver, né, aí uma abertura de consciência das partes, elas puderem fazer um acordo numa audiência de mediação, de conciliação. Então foi assim que a constelação entrou na minha vida. E aí eu fui. Sabe quando você entra no rio e fala, uma correnteza vai me levar para algum lugar. E aí, desse primeiro curso, eu fui fazer o curso inteiro, né, a formação, com Janine e Juliana, que são as minhas mestras. Depois fiz curso com a Sônia Eunuch e fui para a Alemanha. Né? Fui 2 vezes para a Alemanha. Tive a grata surpresa de conhecer ainda Bert Hellinger, né? Porque em 2017... Sério. Em 2017. Eu acho que a gente vai acabar a live, eu vou ligar para você para a gente passar mais 1 hora conversando. Pois é. Aí em 2017 a gente foi, e foi assim, de última hora, quase que eu não ia, e aí, isso é uma loucura, mas quando tem que ser, vai. Né? E aí eu fui para lá, conheci Bert Hellinger, tive a oportunidade de vê-lo, né? Ele não me conhece, mas eu o conheço. E depois, no ano passado, eu também fui novamente, né? E aí Bert faleceu uma semana antes do camp, né? Mas Sofia estava lá, foi emocionante até esse último encontro. Então, assim, foi realmente uma imersão. E aí, o que eu posso dizer para você, Luiz, como meu amigo, e para as pessoas que aqui estão, a constelação familiar entrou na minha vida como como é que eu enxergava primeiro? Como uma forma de solução de conflitos. Eu queria aprender uma técnica para aplicar para os meus clientes. E eu descobri que primeiro eu precisava me descobrir. Rapaz! Então, para eu poder chegar em algum lugar, eu precisava primeiro me encontrar. Entendeu? Então, aí eu descobri que a constelação familiar pode ajudar muitas pessoas, mas primeiro preciso eu estar centrada para que eu possa também levar alguém a algum lugar. Né? Eu só posso te apresentar um lindo lugar lá fora se eu conheço esse lugar. Né? Como é que eu te levo para um parque, para uma praia bonita, se eu nunca fui naquele lugar?
não é E verdade? Então, até para conduzir na jornada, porque é uma jornada, é uma né? jornada, é uma Para jornada. conduzir o outro na jornada. É. Você falou do seu primeiro encontro com constelação, até deixa eu contar a história engraçada do meu. Ah, O meu professor Fábio Gomes estava aqui brincando que a gente falou de teatro. A gente estava no meio de uma formação em PNL do Practitioner, e aí a doutora Sônia estava participando, o professor João, e aí eles resolveram fazer uma demonstração. E a gente foi participar da demonstração. Aí a gente não sabia o que era, mas a uhum. gente tava lá, né? E eu fiquei olhando e brincando com uma amiga minha que tava do lado. E eu, cético assim, meus amigos brincam que eu sou bem teimoso, e realmente é verdade. E Uhum. aí eu fiquei olhando, olhando, e o tempo todo olhando, aí a constelação foi ficando mais intensa, mais intensa. E eu não conseguia de parar de olhar para essa minha amiga. Aí quando for, ela fez oculta, né? Quando eles revelaram o que era cada elemento, cada pessoa que estava participando, eu estava fazendo o papel de uma coisa que era muito marcante na minha história. Eu chorei que nem menino, assim, eu não chorava assim, eu nem sei dizer Até quanto tempo. arrepiei. O quanto, e assim, eu chorava, e à medida que eu chorava, eu percebi que aquela pessoa que estava lá também tinha tanta coisa. Era uma pessoa conhecida minha, assim, próxima, não tão próxima, mas é uma pessoa que tem uma ligação, Uhum. e, e o quanto a gente dividia e eu nem sabia. E eu chorava, e eu chorava. Aí terminou a constelação, aí eu fiquei pensando, até uma pessoa tá rindo, fiquei pensando assim, ok, não entendi nada, não sei o que É mais ou aconteceu aqui. menos por aí. Não entendi nada, né, Silvia? Não. Eu digo, mas eu sei que funciona, então eu quero aprender. É. Pois E é, eu aí também fui assim. tanto que quando eu, eu posterguei muito fazer a formação, mas fui participando de outras constelações, e na oportunidade que eu tive de participar foi num momento assim, minha mãe tava, eu morava no Pinheiro, né? Eu E lembro. aí minha mãe estava se mudando, eu estava me mudando. Eu fiz a matrícula, eu não sabia nem. Não, o curso de constelação, a doutora Sônia e o professor João foi me explicar. Eu digo, não, eu quero, tá, eu vou, já perdi dois, eu tenho que ir. E depois, lá no curso, que eu descobri que era a constelação, era a abordagem estrutural. Porque eu Exato. fui crente que era familiar. Eu lembro E de aí você comentar. Eu me recordo. E aí, quando eu percebi que a abordagem estrutural era uma coisa que complementava o que eu já naturalmente pensava, e na jornada que eu estava seguindo, fez assim a minha mente, assim, ó. É, E aí, mas, pô, e aí nunca mais a gente fica, nunca mais eu fui mesmo, ficou brincando na família. Isso tudo começou, isso é uma jornada que eu já venho fazendo há 6, 7 anos com o Fábio, é, e combinando. Mas a gente tava brincando que agora a gente é a ovelha holística da família. gostei do É, termo. pô, eu não sou mais ovelha negra, não sou ovelha holística. Pois é. Mas é Mas assim, é uma caminhada mesmo, né, Luiz? É algo assim que aos pouquinhos. E tem hora que assim, aqui na quarentena, teve dias que eu falei, nossa, agora que tá caindo a ficha. E a ficha eu, mesmo, tá, gente? Porque eu sou da década de 80, então é ficha, né? ó, só para contextualizar um pouquinho, pessoal, fala com relação dos números, aonde a constelação é aplicada, ela é aplicada primordialmente nas varas de família. Mas você já falou que nas varas de trabalho também estão Também. acontecendo, inclusive aqui. Tá. Então, fala mais ou menos dos números que a constelação alcança na questão de ferramenta Veja de só, solução de conflito. Né? aqui em Maceió a gente não tem essa estatística e eu vou ser bem sincera, eu não sei se existe um estudo voltado para essa estatística de números de processo. O que eu posso dizer para você é que quase todos os tribunais de quase todos os estados, acho que hoje todos os estados do Brasil têm têm projetos de constelação familiar. Karim, Oi. eita,
Eu acho que fui eu. Eita, foi ela. Vou convidar ela de novo, peraí. Consegui. Deixa eu chamar ela de novo. Bom, já convidei. Eu voltei? Opa. Voltou, voltou. Ah, às vezes cai, É, né? É assim mesmo. Então, é, você estava me perguntando sobre estatística, né? isso. Se tem algum dado, né? Veja, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Vi uma pergunta aqui. Deixa eu ver de quem. Eu não consigo ver. Tem alguém que fez uma pergunta aí. Foi a Foi a Gigi. Gigi. Durante a pandemia, vocês estão atendendo, realizando constelação familiar. Hoje estão sendo feitas constelações de forma virtual, né? Virtual. É. Muitas pessoas estão fazendo. Mas no Vou, tribunal de... Vai. eu vou ter minhas primeiras experiências virtuais a partir de agora, porque eu tenho que confessar que em casos que eu vi que necessitavam de uma urgência maior, a gente foi de máscara, toda a questão de segurança, procurou estar num ambiente com separação, individualmente, mas Entendi. em casos de urgência, eu atendi, mas eu realmente estamos nos resguardando pela situação. Inclusive, eu já participei de algumas de forma online e eu gostei bastante. Não como facilitadora, né? Eu estava participando para Como segurar o campo, elemento. né? É. E aí foi bem interessante, foi uma experiência bem interessante. Agora, com relação ao Poder Judiciário, eu não tenho conhecimento, tá, Luiz? De estatísticas, eu sei que tem, por exemplo, o projeto da Adara em Brasília, ela tem estatísticas do momento em que ela fez também o mestrado dela e ela trouxe lá quantos casos foram atendidos, quantos foram para constelação. Aqui em Alagoas a gente não tem esse estudo, tá? Mas o que eu posso dizer é que quase todos os tribunais no Brasil inteiro têm projetos de constelação familiar. A gente tem hoje 108 comissões de direitos sistêmicos da OAB, né, no Brasil, tanto nas capitais quanto nos interiores de alguns estados. Então a gente está vendo que é um campo que está aumentando bastante, né? Mas a gente não tem ainda esses estudos. Eu acho que seria legal aí começar a fazer, né, esse estudo, nem que fosse por região, por tribunal, né? Por favor, pessoal, pesquisadores, por favor. É importante. Jobilé, bem-vinda. Gigi, a gente respondeu a sua pergunta. Mas se você tiver mais alguma, pode mandar, tá? Estamos aqui. Só para você perceber, Karen. A gente já está com 45 minutos de live, tá? Vixe Maria, muito bem, eu falo bastante. Né? Por favor. Opa, não Aí, fui eu. O celular voltou. porque aqui Ah, começou a chover. Jobilé, obrigado pelo acolho sempre, Jobilé. Sempre você mora no coração. Ela é uma professora de União, faz um trabalho incrível. Ah, Eu acho que eu gratidão falei a também cidade para correta, mim. se não me corrija, por favor. Mas, ó, deixa eu partir para uma pergunta aqui. A gente já falou dela como ferramenta de solução de conflito. Eu queria que você me dissesse se você. Eu acho que ficou claro, mas eu vou perguntar só para você pontuar. Se você recomenda a constelação como ferramenta terapêutica. Eu penso o seguinte, eu recomendo desde que a pessoa queira, né? Eu sempre falo o seguinte, terapia, a gente tem muitas pessoas que veem terapia como algo que é para louco, né? Infelizmente a gente ainda tem esse manto desse preconceito e tal. Agora, a constelação, eu vejo que ela te traz uma Isso, pontualidade. Desculpa, Palmeira dos Índios. Eu sempre Palmeira dos confundo a Índios, cidade da Jobilé. Desculpa, Palmeira dos Índios. Alciene, minha professora. Eu vi que a Dani também entrou Palmeira. aqui, Dani de Aracaju. Mas vamos, desculpa que eu interrompi você. Então vejam só. Não, imagina. Nem eu sei onde nós paramos. Me ajuda aí, peraí. O que eu estava falando? Se eu recomendo como terapia. Eu sempre falo que as pessoas precisam estar abertos para isso, porque senão também vão chegar sem entender muito, né, do que é. Agora, para mim, a constelação ela é pontual, né? Ela vai assim
é cirúrgico mesmo. Então, quem tiver, né, possibilidade, vontade de conhecer, né, para poder se analisar uma questão, eu recomendo sim, né? Mas respeito muito aqueles que entendem que não querem. E tá tudo certo também, né? Mas eu recomendo. E eu falo para todos assim, que eu, Karen, fui para a constelação, diferente de muitas pessoas que foram para a constelação primeiro para se conhecer, né? Foram como terapia. Eu, Karen, fui para a constelação como método de solução de conflitos e descobri o quanto que eu ganhei, né, em autoconhecimento, em olhar para as questões que a gente não quer olhar, né? E reconhecer algumas vulnerabilidades nossas e o quanto que isso nos enriquece, né? Então, assim, eu recomendo sim. E às vezes o quanto a gente ama alguém, mas quer teimar que não, né? Oxe, então. Então, como a gente está interligado mesmo sem saber, não é verdade? É. É muito Pronto, lindo. vou fazer, deixa eu pegar minha cola. Isso também é com muito cuidado, mas assim, você vê o que você puder falar. Mas assim, quais os principais ganhos da Karen antes da constelação e da Karen hoje consteladora? É. Eu acho interessante isso, porque eu não vejo muitas mudanças. Eu vejo mais você e vejo menos eu. Eu sou assim. Essa é a Karen, tá? Mas eu vejo as pessoas que estão ao meu redor e o quanto elas falam para mim. Nossa, eu olho e falo, que legal. Né? Então, assim, eu já reconheço que eu já melhorei muito. É um caminho realmente que eu escolhi traçar desde o primeiro momento que eu resolvi me voltar para formas adequadas de solução de conflitos. E me autoconhecer foi de suma importância. Então, assim, o ganho foi inexplicável, dizendo em poucas palavras. Mas as pessoas que estão ao meu redor falam algumas coisas. Né? Né? Sabe um dos momentos que eu vi que essa jornada toda vale a pena? Ah, Eu estava numa situação e aconteceu algo que, se fosse em tempos passados, eu ia ficar com raiva, até porque, como eu sou hiperativo, tem a questão da impulsividade, aí eu ia ficar com raiva, ia esbravejar, ia, sabe? E aí eu parei, assim, respirei e disse, ok, tá certo. é, Mas, ó, vamos olhar para a situação aqui. A sua impressão sobre mim pode ser que você quiser, certo? Mas vamos exatamente. olhar para o que a gente veio fazer. E É, assim, é assim a mesmo. pessoa desarmou de um jeito assim, e eu na hora eu não percebi. Mas depois eu me lembrando, quando eu fui contar a história para alguém, eu fui lembrar. E aí eu disse, poxa, eu digo, rapaz, valeu a pena. E agora você me fez Valeu. lembrar de um caso que também para mim foi bem marcante. Eu estava indo no fórum e aí a atendente estava assim, sabe quando tá todo mundo em polvorosa, um que briga com um, que fala. E assim, era gente falando alto ali na frente, era gente falando alto lá atrás, e ela brigando com a pessoa que estava antes de mim, e eu olhava aquela cena só respirando, acolhendo aquela situação, acolhi ela, né, internamente e tal. Na hora que eu cheguei para ela e só sorri, foi uma coisa assim que ela mudou até o tom de voz. E assim, não foi nada intencional meu, né? Era só mesmo porque aquilo estava gerando uma turbulência. Aí, do jeito que eu falei, as coisas deram uma acalmada. Mas não fiz milagre. Mas foi a forma de você acolher uma pessoa que está estressada. A gente não sabe o que aconteceu com ela, né? A gente não sabe das dores daquela pessoa. Como a gente não sabe, muitas pessoas não sabem das nossas. Então, a gente saber lidar com isso é muito importante, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui da Elaine. Você Peraí, acha que é possível a aplicação da mediação junto? junto com a constelação na defensoria. Acho. Acho que é possível você aplicar, mas não a constelação familiar
na mediação, mas a postura sistêmica na mediação. Sim. Algumas perguntas, né? Enfim, você pode utilizar, mas não necessariamente você vai ser a facilitadora de uma constelação, mesmo porque as partes precisam também querer estar ali, né? É uma invasão muito grande nossa, fazer uma constelação com alguém sem que essa pessoa tenha conhecimento do que está acontecendo. Você está invadindo o sistema familiar daquela pessoa, né? Mas quando você faz uma postura isenta de intenção, no seu centramento, sem julgamento, e você faz uma postura de fazer perguntas sistêmicas para auxiliar aquelas partes a refletir sobre o tema, uns dizem que isso já é uma constelação, né? Mas você está aí fazendo eles refletirem, não é você que está trazendo a eles uma imposição de fazer uma constelação. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito respeito para com o outro, né? Até porque se não for assim, a gente está desonrando o Bert, né? Todo o trabalho dele. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não invadir o sistema do outro e também não carregar. E aí entra a questão das ordens da ajuda, né? Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Né? Quantas vezes quando a gente é criança, adolescente, que a gente quer ajudar alguém, né? Até adulto mesmo. Eu quero te ajudar, dou conselho, e a pessoa não faz nada daquilo que tu falou. Tudo certo, né? Porque ele não quer ser ajudado, né? Então a gente também precisa saber o nosso lugar, né? Elaine, qualquer dúvida que tu tiveres ainda, pode me falar que a gente troca figurinhas. Pode mandar. Larionu, que está aqui, bem-vinda, né? Olá. Filha de doutora Sônia Nuque. Eu sou suspeito para falar da sua mãe, então nem vou começar aqui, tá? É melhor não, senão só vai ser rasgação de seda. Não, vai terminar nós dois chorando. Com certeza. Com certeza. Mas isso, Luiz. Diga. Deixa eu olhar, nós temos 5 minutos ainda. Você quer falar mais alguma coisa ou complementar algo que você acha que podia ter... complementar alguma coisa que você acha que ficou em aberto, alguma coisa assim, ou você está satisfeita com todas as respostas que você deu até agora? Quem escutou as respostas que precisa me dizer se estão satisfeitos, né, com o que eu falei. Mas o que eu gostaria bem de trazer para vocês... Oi, Lula, oi, Taziana... Você sabe que eu confundo seu nome. Taziana. A gente só precisa ter cuidado, né? Eu acho que a constelação familiar me trouxe uma amplitude de olhar, né? Hoje eu tenho muito mais cuidado com o outro e comigo também, né? E isso também me trouxe uma possibilidade de olhar para os meus clientes, né, de uma forma diferente, olhar para os meus processos de uma forma diferente. E então a gente precisa conhecer antes de julgar. Inclusive a constelação familiar, né? A constelação estrutural, né? Dá uma oportunidade de conhecer mesmo, né? E tudo que veio antes, como direito tradicional, a gente continua honrando, né? Ele pertence. Jaci está dizendo que chegou atrasada, mas achou o assunto interessante. Jaci, essa é a primeira de alguma série de lives que eu quero fazer sobre essa parte mais terapêutica, porque eu falei muito já da minha parte de professor, da minha parte de atípico, a Sani também. Não, mas está tudo certo. Chegaram na hora que tinham que chegar. Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente... um jargão que termina virando quando a gente começa a entender constelação, que tá tudo certo. Tá tudo certo. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Exatamente. Você tá dando o seu melhor, a outra pessoa tá dando o melhor dela no momento, e que tá tudo certo. Depois... e que somos todos imperfeitos, né? Sim. E ainda bem, né? Porque a gente só pode evoluir no momento em que a gente é imperfeito, né? Graças a Deus que a gente é assim. E você estava falando um pouco dessa questão, eu não lembro exatamente qual foi a palavra,
Mas você falou na parte de que a terapia é pra doido, aquele preconceitozinho que ele. Eu já parto de outro até uma hashtag que eu uso, que eu já parto de outro princípio, que é eu não quero ser normal. Sabe? Porque eu Muito nunca vi bem, ninguém normal mudar o mundo. é verdade. Então, eu quero deixar minha marca, eu quero tocar o coração das pessoas. E aí Então, você me trouxe uma outra lembrança, que quando eu comecei a estudar mediação e constelação, os meus amigos, né, tradicionais falavam assim, você tá maluca? Você vai fazer o que com isso? Eu falei, eu tô indo pro caminho que eu acho que a gente tem que ir. Eu acredito muito nessa possibilidade de atuação, né? E sou muito feliz dessa forma. eu sou também. É, isso é muito bom. 3 minutos, Meu- Karen, obrigado Vamos por cair você já estar. já, né? Tem que encerrar antes, né? É Eu verdade. ó, obrigado por você ter vindo de coração. Quando eu falei com você disse, poxa, que alegria, tal, você não sabe o tamanho da honra que é para mim receber você. Oh, meu Eu, querido. eu lhe admiro muito, admiro o seu trabalho, admiro a pessoa que você é. Então, que estejamos assim que fisicamente pudermos estar. Eu quero dar aquele abraço em você. Você sabe que eu sou do time do abraço, Sei. viu? E, Eu, saudades de todo mundo lá. Dani, é, Juliana, todo enfim, mundo. todo mundo fez. A gente começa a falar nome e esquece de alguém, aí já É fica melhor não injusto, não falar. pode? Todo Meu mundo que amigo, fez aquela formação com a gente. pois saiba que a alegria foi minha. E a presença de cada um daqui é um presente para mim, viu? Né? Eu sou muito grata pelo seu convite. Você é muito querido para mim. Saiba disso. Ah, Desde quando eu lhe conheci, você sabe disso que eu já falei, sim, eu viu? também disse. Né? Sim, Mas eu sou muito pessoal, grata. pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou encerrar a live antes que o Instagram encerre pela gente, viu? Exato. Como eu disse, essa é a primeira de uma série de lives que eu quero fazer falando de um conteúdo mais terapêutico. Eu vou fazer outra também sobre constelação, que eu não vou dizer aqui, vai ser surpresa, vocês saberão depois. Então, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por pararem para ouvir e que as pessoas, seus alunos que estão aqui, que acreditem nessa forma menos. Numa forma que valorize mais o que nós somos na hora de praticar o direito, ou eu dar minhas aulas, ou atender meus clientes, enfim. Na vida que a gente veja uma vida além do certo ou errado, a vida no possível. Né? Exatamente. Exatamente isso. Né? Mas é isso, meu querido. Que a gente possa evoluir todos os dias. Né? Vou encerrar, minha gente. Sim, Beijo. senhor. Beijo, tudo de bom. Manda um beijo pro pequeno aí. Meu João, meu João. Não dá tempo de eu contar a história, mas depois eu te conto. Eu faço um vídeo aqui contando a história dos Antônios e Joões na minha família. Tá joia, então, meu querido. Um Tchau, abraço tchau. grande, viu? Tchau. Tchau, tchau.